O tempo já não passa, só andar pra trás. Me perco nessa estrada, eu não aguento mais. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito, só sem você no lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Seja muito bem-vindo ao episódio especial de fechar o ano com música, emoção e história de vida. Hoje o Conversa de Dono recebe dois caras que começaram juntos ainda crianças. A vida separou, mas a música uniu de novo. Recebam com muita energia Igor e Thiago. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito, só sem você no lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Muito bom, Zara. Aí, gente, aí, Juliano, como é que tá? Tudo certo? Tudo bom? Tudo bem? Tudo 100%, rapaz. Melhor agora, né? Pessoal, seja bem-vindo ao nosso episódio especial do Ano Novo. E nada melhor do que a gente começar fazendo um brinde, né, Gordão? Vamos fazer uma homenagem aí a 2025 que passou, a 2026 que está chegando aí. Furou o gesso. Aí, ó. Aí, rapaz. Aquele brindezinho, então. Sucesso. Sucesso 2026 aí. Sucesso para todos aí. E vamos tomando enquanto vai rolando aqui. Abre também a tua champanhe, a tua cerveja, a tua água, teu refri. E vem comemorar junto conosco, porque esse episódio está super bacana. Meninos, antes de eu começar aqui com as perguntas, eu vou pedir rapidamente, né, para que vocês se apresentem aí para a galera que está nos assistindo, para quem já segue o nosso canal e às vezes não conhece vocês, quem que é Igor, quem que é Thiago. Vamos lá, tá com vocês aí. Então, sou o Igor, Thiago Eu sou aqui. o Thiago. Somos aqui de Lages, né? Desde criança tentando fazer o nosso sonho acontecer, que é a música. Hoje, graças a Deus, Deus está abençoando cada vez mais a nossa carreira. Estamos conseguindo almejar coisas importantes, alcançar coisas importantes. E hoje estamos aqui para conversar com você, contar um pouquinho mais da nossa dupla também. É isso aí. Então, como ele falou, Igor e Thiago, na verdade não é bem assim, né? Igor e Thiago, né? É Richard e Aurélio, ou Júnior, como queiram também. Mas Igor e Thiago é o nosso nome aí de trabalho, nosso nome artístico, como fala, né? Que a gente escolheu, inclusive, desde criança, né? Quando a gente começou a dupla, eu tenho um primo que se chama Igor Thiago, e foi de lá que veio a inspiração para trazer esse nome. E é isso aí, desde então, muito novos, aí, com 11 anos de idade, a gente vem trabalhando, dando os primeiros passos aí na música. De lá pra cá aconteceram muitas coisas que a gente vai com certeza falar um pouquinho aqui pra vocês entenderem melhor da nossa história. Bacana. Thiago, tu comentou agora já da infância de vocês, né? Vamos começar por essa parte aqui, eu gosto de separar, mas antes da gente abordar a questão musical, a questão de carreira de vocês, conhecer um pouco dessa infância, né? Eu já até comentei no início ali que a vida acabou separando vocês, depois vocês acabaram voltando, né? Conta para nós como é que foi a infância de vocês e quando que a música, né, uniu e começou a fazer parte da vida de vocês. Tu quer começar? Tu que veio um pouquinho antes ainda de mim, né? Pode ser. Lá desde o início lá. Meu gosto musical, na verdade, vem através da família, né? Meu avô não teve nenhum músico na família que trabalhou com música, mas tinha o pessoal que gostava de um barulho, né? Então a gente se reunia para fazer aquelas folias de reis, que eles chamam. E é ali que eu criei o gosto por tocar violão. E depois de um tempo foi colocado eu tocar na igreja, né? Porque ali a gente aprende muito. A igreja é uma escola para qualquer músico, né? E foi onde eu conheci o rapaz aqui. E desde novo a gente já batia as ideias e falamos, vamos montar uma dupla, cara. E acabamos montando uma dupla. Na época era Aurélio e Richard ainda da dupla. Primeiros shows ali, mas não... Só que era muito estranho, né? Aurélio não batia. O Aurélio e Richard não dava certo. É o nome de dois dicionários, né? Exatamente. Então, desde novo a gente já tinha esse olhar um pouco mais criterioso para a música, né? Como se fosse um negócio em si. A gente tentava gravar as nossas próprias músicas do jeito que dava, a gente fazia as nossas fotos.
a gente olhava os artistas grandes e queria fazer Ser igual, como né? eles, A gente só não tinha o recurso deles, mas a gente dava um jeito também. A gente chegou a gravar um CD totalmente caseiro, que se pesquisar ainda tem, eu acho, Nossa dele senhora, guardado em algum lugar. Eu acho que tem lá em casa ainda, não sei se roda, deve estar mais riscada que... Mas foi esse o nosso início, na igreja mesmo, né? A gente diz que a igreja é uma grande escola para músicos. Grandes músicos estão dentro da igreja e saíram da igreja, né? Com certeza. E graças a Deus a nossa história não foi diferente. A gente começou por lá e inclusive a gente tem que voltar lá, rapaz. Estamos devendo fazer uma missão. E desde então a gente tinha 11 para 12 anos de idade, né? Então o Igor veio primeiro ali, ele é um aninho de diferença acima de mim. Ele aprendeu também a tocar violão antes de mim, né? Então eu já via ele na igreja sem ainda tocar. A partir disso eu entrei lá na aulinha que tinha na igreja, comecei a ajudar o pessoal também. E lá que a gente, dá para fazer um negócio aqui juntos. Aí foi indo também. A minha família tem alguns músicos na família, tem um pessoal mais puxado para música gaúcha, mas tem um pessoal de sangue ali, de músico. E dentro de casa também a música sempre foi muito presente, assim, meu pai, minha mãe, principalmente meu pai, sempre ouviu muita música. Ele tinha, cara, aquelas pastinhas de CD, já era o CD naquele tempo, né? Era cheio, ele comprava e depois que veio a pirataria eu gravava para ele. Então era música assim para todo lado e foi a partir disso que eu também criei o gosto de querer conhecer mais sobre música, né? E entrar nesse mundo aí. Bacana. Vocês, tu falou ali, acho que foi perto dos 11 anos, né? Isso. Vocês tiveram algum momento assim do início onde vocês tiveram aquele estalo assim, isso aqui não é mais brincadeira, isso aqui agora virou nossa profissão, né? A gente pode ganhar dinheiro com isso. Teve algum momento que vocês perceberam isso, né? Eu acho que assim, no final desse primeiro ciclo, que como aconteceu, a gente fez a dupla ali, a gente cantava muito em colégios, né? A gente era novo, então é tudo por nossa conta. Então quem conhecia indicava, os guri ali cantam, chama eles e tudo mais. Então a gente sabia que os grandes ganhavam dinheiro, mas a gente não tinha ideia de que a gente ainda poderia ganhar naquele tempo ali, né? Mas passado um ano e pouquinho da dupla ali, que a gente começou a fazer eventos na igreja e tudo mais ali, que a gente recebeu o primeiro cachê, que foi um evento de família, que o pessoal da minha família foi lá e passou o bonezinho para todo mundo, a gente pegou o primeiro R$50 para dividir entre os dois, ali a gente, tem um negócio legal aqui já, sem ganhar dinheiro já tava legal, imagina ganhando dinheiro agora, né? Então, só que uma pena que isso foi muito próximo de quando a gente separou a dupla naquele momento. Quando a gente ganhou o primeiro cachê, foi realmente um dos últimos shows, né? Que daí já era uma confraternização de final de ano da minha família, e logo no início do ano você acabou se mudando, né? Isso em 2012, se eu não estou enganado, ou 13? Comecei em 2012 mesmo. 12, né? Então foi quando a gente teve esse estalo, essa ideia, mas acabou ficando um pouco distante, né? Não era algo ainda concreto que eu sabia que, olha, eu posso vender um show nosso dessa forma ou dessa forma. A gente tocava onde conseguia, os equipamentos também eram bem precários, a gente pegava muita coisa da igreja emprestada, então por isso que a igreja foi muito presente, né? nessa parte, né? Então era basicamente assim, mas a gente teve aquela ideia de, acho que tem um negócio legal aqui além de um hobby, né? Não sei se tu falou agora a questão da família, né, que foi numa confraternização. A família de vocês teve um papel importante na questão até do retorno de vocês junto, né, porque a gente fala muito, principalmente hoje onde está quase todo mundo nas redes sociais, Instagram, e a gente percebe, e talvez não seja só a minha questão assim, mas tem aquela parte de que a família ela vem para apoiar depois que já dá certo, né? Redes sociais, principalmente, muitas das vezes o teu familiar sequer curte, às vezes, as publicações ou tudo mais, né? Mas depois que chegou lá em cima, tá tudo, porque aqui é meu sobrinho, né? Eu falei, né? Quando estava, né, precisando realmente de um apoio, de um incentivo, né? A gente sente falta, né? Não só na parte familiar, de amigos e tudo mais, né? Como é que foi para vocês na relação com a família, né? Eu percebo que tem muito apoio da questão da igreja do lado de vocês, mas na parte familiar também teve esse suporte, vocês tiveram esse apoio também? Eu acho que tiveram os dois lados da moeda, né? Sempre tem uma parte da família que acho que é até a minoria, que tá ali do teu lado, que te apoia, inclusive a gente é muito grato até hoje, principalmente nessa volta, que teve um pessoal que lá no início já abraçava e quando a gente retomou o projeto,
abraçou muito mais, né? Aquele pessoal que é aquela meia dúzia, mas que está sempre contigo, que tu, preciso de tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tocar em tal lugar. Na verdade, são pessoas que você não precisa às vezes nem pedir, né? Exatamente. No começo, eu penso assim, como era duas crianças, não que não se levava a sério, mas eles olhavam aquilo como... que bonitinho. É um entretenimento, né? É um entretenimento para as crianças. Eu acho que naquela época a gente ainda não imaginava realmente só trabalhar com isso. A gente via outros artistas trabalhando, a gente tinha artistas na cidade que a gente já tinha contato, a gente conseguia ver como funcionava, mas a gente conseguia ver aquela distância entre o nosso sonho e o que estava acontecendo no momento, né? Hoje a gente olha com outro olhar. Hoje a nossa família já consegue olhar como algo que não é o trabalho deles, entende? Então hoje a gente já tem apoio dessa galera. A gente conseguiu mais apoio de pessoas que também não davam apoio, hoje consegue olhar. E a gente também sabe que a gente às vezes tem que provar as coisas, né? Eu penso assim, é como se fosse uma vitrine. Nem todo mundo que passa na tua vitrine compra o teu produto, mas tá olhando. Né? A partir do momento que ele viu o vizinho andando com aquele produto, ele falou, opa, eu também posso comprar. Então essa é a ideia. Às vezes o incentivo também é assim, tal pessoa tá incentivando, vou começar a incentivar também. E no começo a gente teve muito apoio. O pai da Aurélia levava nós para os lugares, né? A mãe da Aurélia também toda hora junto. Nossos amigos, nós tínhamos amigos que até hoje a gente pode contar, porque quando a gente falou que ia voltar a dupla, por exemplo, a Emanuele era que fazia foto nossa, que andava gravando nós. Então a gente fez uma surpresa, só eu e ele sabia que ia voltar a dupla realmente. E quando a gente lançou a dupla de novo, a Manu ainda falava, vocês não vão contar pra mim, porque ela sabia que nós ia voltar, ela via uma movimentação, só que nós deixávamos tudo em off. Então a gente teve muito apoio, desde o início a gente teve muito apoio, mas de pessoas que realmente eram importantes naquele momento e hoje estão apoiando muito mais, por ver que passou de uma brincadeira para algo que realmente a gente olha como o nosso trabalho hoje em dia. Bacana. Quando foi você que se mudou, né, Igor? Quando que vocês tiveram essa mudança, vocês naquele momento, vocês pensavam em, quem sabe, retornar? Assim, não, essa separação vai ser, vamos dizer, é para o momento, mas a gente vai voltar ou não? Naquele momento vocês nem imaginavam, né? Foi algo do acaso, vamos dizer assim, o retorno também? Então, a gente nunca queria ter separado, na verdade já começa por ali, né? Tu foi embora pra onde? Só deixa eu entender um pouco essa história. Eu fui embora pra Ponte Alta, cara, do ladinho. Só que era uma criança, né? Então a gente já não tinha uma agenda de compromissos grandes, então não compensava ficar fazendo esse translado pra fazer evento ou show. E também, como era muito recente, né? Recurso também, né? Porque os pais trabalhando e você criança ali, você não vai conseguir se virar para ir para uma cidade para outra, por mais que fosse, sei lá, uma horinha daqui lá, né? Mas não tinha esse recurso para você ter essa liberdade de trabalhar. Então, também tem, acho que os dois lados, né, da moeda. Quando ele foi para lá, eu até tentei tocar ali um pouco em seguida, mas logo depois eu abandonei, assim, deixei a música bem em segundo plano, continuei tocando só na igreja por um bom tempo ali. E confesso que naquele tempo eu achava que não teria retorno à dupla. Até porque depois tu se mudou novamente, né? Sim, eu fui pro Paraná, ainda mais longe ainda. Aí quando a gente se falava, já se falava assim de longe, tô aqui no Paraná, depois foi pra Balneário, né? Então rodou um período ali, eu continuei em Lages e daí acabei tomando outro rumo, assim, outro foco, e acabei deixando a música meio em segundo plano. Então naquele momento eu não tinha assim uma ideia de que podemos retomar o trabalho, né? Mas depois de um tempo isso foi passando também, né? A gente foi construindo outras coisas, eu voltei pra música novamente, e aí a gente começou a trocar uma ideia novamente de, como é que tá aí? Aqui tá assim, aqui tá assado, então, né? Foi dessa forma que a gente foi reaproximando de novo pra saber como é que tava realmente os mercados, como é que tava a situação. Aqui em Balneário a gente toca dessa forma, mas aqui em Lages é assim. Então, a partir disso a gente acho que começou a ter um laço novamente, né? A falar e viver de música, né, novamente os dois. Na verdade, você continuou muito mais do que eu na música naquele período, né, acho que uns 3 ou 4 anos ali, né, durante o período que você se mudou, né? Sim, na verdade, eu não parei, né, na verdade, eu continuei com esse projeto, porque o gosto musical meu, eu sempre falei, eu quero ser cantor, cara, eu quero trabalhar com música, Só que sempre com aquela vontade de ter a dupla.
né? Eu tentei outros projetos com dupla, porque cantar com dupla é muito massa. É um negócio que parece que completa muito mais que você cantar sozinho, né? E é engraçado brincar, porque quando eu tava em Balneário, Biguaçu, eu falava, cara, se eu montar uma dupla, eu tava meio de saco cheio já de dupla, eu falei, se eu montar uma dupla é só com o Aurélio agora, se for pra dar certo, vai dar. Na época, nós nem tava muito conversando, que tava corrida pra você também, mas eu sempre falava, ó, só se for com ele que eu vou montar. E graças a Deus, depois de tempo, foi começando a se alinhar as coisas. Eu ia me mudar, eu falei assim, cara, se eu vou pra perto, cara, chegou a hora da gente trabalhar, porque ele já tinha experiência, você ficou uns 2 anos, eu acho, a mais também trabalhando, né, fora na música. E depois, mais com a minha experiência, eu falei, cara, se nós juntar agora isso tudo e a vontade, que é o principal, eu acho que vai dar certo. Foi onde eu liguei pra ele um dia e falei, ó, Piá, tô indo embora pra aí, o que você acha? Vamos montar a dupla de novo? Eu nem sei como é que você reagiu na hora, porque é por telefone, né, não conseguimos ter uma conversa. Mas a vontade sempre foi, a minha pelo menos, a minha parte, voltar com o projeto, porque eu lembro até hoje, foi sofrido, cara, colocar lá no Facebook que tava acabando a dupla. Nossa página com 30 seguidores. 30 seguidores, né, cara? Bacana. Pessoal, vamos passar para o bloco 2, mas antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou pedir para que toque mais uma musiquinha para nós, pode ser? Vamos lá. Então essa próxima música que a gente vai fazer aqui, ela se chama Recomeço, e foi a primeira música que a gente gravou no nosso recomeço. É verdade. Ano passado, quando a gente retornou à dupla, então a gente contou com a parceria do Gabriel Romero, nosso grande parceiro que compôs essa música, e a gente queria algo realmente que remetesse a um início, a um novo recomeço da dupla. A gente queria trazer esse conceito para que quem olhasse ali visse, olha, eles trabalharam quando eram mais jovens, mas agora estão de novo. Então, foi essa a ideia da nossa música. Vamos lá? Simbora. A vida é um labirinto, eu me perdi em cada canto, mas foi como um raio de encanto, encontrei você. Esse sorriso, esse facinho iluminou o meu caminho e trouxe aquela paz que eu tanto esperei. De cabeça eu mergulhei até você vir. Minha vida é toda do avesso, me virando de tropeço em tropeço, sem destino para onde ir. Então descobri que o amor nos dá um recomeço, que a felicidade não tem preço, e o que importa é ter alguém pra sorrir, pra sorrir. Está disponível lá no YouTube, em todas as plataformas digitais aí. Boa! Vou deixar a descrição depois aqui no vídeo aí do canal de vocês lá para estarem acompanhando. Com certeza. Pessoal, algo que eu escuto muito quando eu converso aqui com os demais convidados, as demais pessoas que vêm falar para nós, é a questão da parte da formação, a dificuldade de você às vezes vincular o que você aprendeu, né, dentro da sala de aula com o que você aprende na vida, né? Vocês, eu acho que têm um aprendizado ainda um pouco maior, porque vocês devem ter a questão fora dos palcos e o aprendizado em cima do palco, porque cada apresentação, cada show é uma reação diferente que vocês têm ali dentro, né? Primeiro, como é que vocês fazem hoje a gestão da dupla? Existe um que é responsável pela parte mais do marketing, o outro é mais do financeiro. Como é que funciona a parte de gestão da dupla de vocês? Então, na parte de gestão, a gente tem sim uma divisão, vamos dizer assim, né? Até porque somos nós que administramos tudo, então a gente tem toda a parte desde o financeiro até a parte de subir em cima do palco, cantar e recolher o instrumento e ir embora. Então, a gente é que faz toda essa gestão e geralmente a gente divide assim, como somos nós que produzimos todo o nosso conteúdo, praticamente 90% do conteúdo é a gente que produz, claro, com auxílio de amigos, da minha mulher, enfim. Nós produzimos nosso conteúdo de vídeo, nosso conteúdo de áudio,
Então são funções que a gente sempre acaba dividindo, até porque ele já tinha muito mais intimidade com a questão de produção de áudio, ele faz toda a parte de produção musical, e eu já tinha muito mais intimidade com a parte de edição de vídeo. Exatamente, da imagem, da foto, do flyer, da divulgação, do tráfego. Então a gente tem toda essa parte de divisão mesmo. A gente trabalha, se ele está editando áudio, eu estou editando vídeo, depois junto tem o resultado final. A parte de marketing a gente geralmente discute juntos qual as ideias que a gente tem, mas na hora de aplicar a gente também acaba dividindo. Ele trabalha muito mais, vamos dizer, no TikTok, que é uma rede social que a gente também alimenta bastante. Eu trabalho muito mais no Instagram. Então a gente trabalha assim sempre tentando equilibrar o que cada um gosta, o que cada um sabe, né? E alinhando a tudo que a gente precisa. A parte financeira também a gente trabalha certinho, tem tudo planilhado, tudo que entra, tudo que sai, tudo que é repassado aos músicos, que também são pessoas que trabalham dentro do projeto. Então tudo isso a gente procura alinhar e gerenciar de uma forma que fique legal, transparente para nós. Tanto é que a gente tem tudo organizado lá no nosso computador. Você entra lá, tanto um quanto o outro entra lá e vê o que está acontecendo, o que foi gasto, o que foi ganho, para a gente poder fazer com que a dupla funcione, porque na verdade é uma empresa, né? É um negócio. A gente precisa fazer com que isso não seja um hobby, porque é nosso sonho, e para que não seja um hobby, a gente precisa alinhar todos esses setores para que a gente consiga trabalhar e fazer funcionar de verdade, né? É que nem a gente fala, o hobby nosso é a hora que a gente liga o microfone, né? Exatamente. Ali é a parte gostosa da brincadeira, né? Você poder cantar, poder fazer o que você gosta, mas... E é o mais fácil, vamos dizer assim, né? É o mais fácil porque a gente se dedica muito para chegar naquele momento, né? Mas o antes ali, a questão de alinhar tudo para o show sair bacana, a questão também do faturamento, tudo. Pô, você ganha, você tem que pagar um músico, você tem que pagar corda, você tem que arrumar equipamento, você tem que comprar tal coisa. Então a gente procura levar tudo certinho, tudo anotado. A hora que eu quiser abrir lá, eu já sei o que eu posso fazer, ele também. Né? Hoje a gente, que nem ele falou, nós que controlamos tudo ali. A gente procura ser o máximo transparente até com os músicos, porque é isso, a Igor e Thiago é uma empresa, então os colaboradores que estão dentro também tem que ter aquela vontade de saber que está tudo acontecendo legal. A gente procura manter tudo em ordem também para o músico chegar e ver que os guris estão fazendo tudo certinho, então vamos fazer certinho também. Graças a Deus os nossos músicos hoje são galera que também a gente pode contar, que abraçam o projeto, pessoas profissionais. Toda a área tem a pessoa que entra para bagunçar, quanto tem a pessoa que entra para às vezes tomar tapa e lá na frente fazer acontecer. Hoje nós estamos levando bastante tapa, né? A gente leva muito tapa como qualquer outro, mas a gente procura manter tudo organizadinho para a gente poder olhar lá na frente e falar, não, mas lá na frente a gente sabe o que vai acontecer. A gente procura sempre planejar as coisas, né? Eu fui muito já hoje eu vou fazer tal coisa. Não, agora amanhã eu vou pegar e vou comprar tal coisa. E cara, o cara só vai se perdendo. Hoje eu consigo olhar e falar, tá massa, cara, eu consigo olhar o projeto eu já sei mais ou menos para onde é que ele tá indo. E quando você vê um rumo das coisas, é muito melhor do que quando você só tá fazendo por fazer, né? Então essa é a diferença, eu acho, que do hobby pro trabalho. O nosso hobby é a hora que a gente liga o microfone, mas antes disso tem todo aquele trabalho que é dividido, bem dizer, entre nós dois aqui. E a questão assim de experiência, de palco ali, como você comparou sobre aprender às vezes na teoria e na prática, né? Então o palco ele ensina muito pra gente, muito mesmo, porque principalmente nessa fase que a gente ainda tá numa fase de transição, onde a gente toca nos bares da cidade e ao mesmo tempo a gente já tocou em palcos muito maiores, no palco de uma festa do Pinhão, por exemplo. Então tem toda essa transição, você saber como se comportar, como trabalhar em cada um desses lugares, em cada um desses palcos, porque a estrutura é totalmente diferente quando você chega numa festa bem planejada, como é a festa do Pinhão, aquele palco imenso, com todas aquelas pessoas trabalhando. Você tem que saber se comunicar, você tem que saber trabalhar, e você muitas vezes só vai aprender isso na prática, realmente, vivendo isso, né? Porque é como uma faculdade, muitas pessoas às vezes saem da faculdade e citam, né, que muita coisa eu não vi lá, e realmente na teoria às vezes você realmente não vai aprender, porque você precisa exercitar, praticar aquilo ali. E acho que a música é muito disso. Você tem a teoria de, sim, aprender a tocar o instrumento, aprender a cantar, aprimorar o canto, aprimorar o instrumento,
mas isso só vai ser mostrado na prática, que é em cima do palco. Então você precisa ter um alinhamento entre essas duas vertentes ali, esses dois métodos, para que você consiga entregar um resultado cada vez melhor. E claro, aí tudo isso vem alinhado com o que a gente já falou sobre equipe, sobre ter pessoas e sobre ter também um rumo para dizer, olha, eu quero chegar lá e vamos trabalhar para que a gente chegue até lá. Esse tempo eu fui convidado para participar de um podcast. Eu fui o convidado, né? Eu estava do outro lado, né? Eu estava do lado de vocês. Cara, tu não tem noção do nervoso que eu fiquei. Cara. Nossa, ainda falei para minha mulher assim, caramba, eu tô nervoso, meu. Eu acho que vou no banheiro, cara. Fiquei nervoso, assim, uma hora antes, eu assim, cara, eu tenho que ir agora, vou, né? E para vocês também dá o friozinho na barriga ainda no subir no palco, ainda dá aquele gelo assim, cara? Rapaz, todo show, né? Todo show, porque a gente... É aquele, eu acho mais que que preocupação treinar, também de querer dar tudo certo, né? Você se prepara e parece que na hora você dá um branco assim, mas isso vai do palco maior pro menor. Às vezes a emoção é maior, a gente sabe que subir em cima de um palco nacional, às vezes é um pouco mais desafiador do que subir e fazer um showzinho num bar, né? Porque a gente, é o nosso ambiente, a gente tá direto no bar. Mas mesmo assim, tem vezes que a gente tá no bar ali antes de começar, frio na barriga e vai dar tudo certo e sempre também o fato da gente tá controlando, ser quem coordena o nosso projeto, acaba que muitas das vezes você vai cantar, mas a tua cabeça tá girando sim mil coisas que às vezes você só vai esquecer dali uns 10 minutos pra frente que começa o show. Por quê? Porque você tem toda a preocupação de deslocamento, de horário, de chegar, passagem de som, montagem, de alinhar com os músicos. Então tudo isso traz preocupações pra gente, traz aquela correria, aquele negócio que vamos dizer assim, os artistas maiores já acabam não passando, né? E acabam subindo, teoricamente, mais tranquilos para cantar. Então tudo isso também interfere às vezes na prática, né? Mas é algo que a gente concilia e sempre tenta administrar para acontecer da melhor forma, porque realmente não é fácil, né? Mas a gente vende emoção, né? A gente trabalha vendendo emoção. Então, a pessoa que saiu de casa para ir ouvir uma música, ela quer que o músico esteja felizão. O músico tem emoção, ele às vezes vai entrar triste no palco, mas ele tem que saber que a partir do momento que ele bateu a primeira vez no violão, esquece tudo, esquece família, esquece problema de casa, esquece o que você fez ou deixou de fazer. E às vezes a gente entra meio pilhado, mas é daquele momento de se olhar um pro outro e falar assim, ó, vamos começar, deu boa. Como já aconteceu assim, nós vê tudo acontecendo errado, nós tem que olhar um pro outro e falar, mano, vamos embora, vai dar certo. Sabe, mas sempre acontece, esse friozinho na barriga, eu acho que faz parte do show. Vocês comentaram ali da questão da banda, né? Tem outras pessoas que fazem parte também, né? Até estava conversando com o Thiago antes aqui, vocês têm dois modelos de show, né? O acústico, que é vocês dois, e tem o banda, né? Funciona nessas duas pegadas, assim. Como é que é composto a banda? Quais são os demais membros aí? Geralmente a demanda que a gente tem por aqui geralmente é a banda com os 2 violões, que somos nós, né? Baixo, bateria e sanfona. Então são mais 3 integrantes, geralmente. Já aconteceu da gente também fazer eventos maiores, quando o evento pede. Por exemplo, a Festa do Pinhão, como eu citei, então a gente levou mais uma guitarra e um teclado, né? Eu acho que foi. Né? Então, depende muito de como a gente trabalha, mas geralmente a banda reduzida, que dá para dizer assim, que é com mais integrantes, é o que a gente mais utiliza. Nós não temos a banda fixa ainda no momento, apesar de que na grande maioria das vezes são os mesmos, né? Mas eles trabalham ainda como freelancers, tocando com a gente e com outros músicos. Mas aí é que entra também a questão do alinhamento, de você ter pessoas para poder contar, que a gente conta muito com a galera que entrou no projeto esse ano com a gente, né? Esse ano a gente conseguiu agregar muito assim, a parte da banda, todo mundo junto. A gente conseguiu fazer mais ensaios do que se esperava, a gente produziu coisas juntos e tudo isso vai trazendo um alinhamento, um ritmo, né? Como é que se diz quando você está entrosado, um entrosamento com todo o pessoal que faz com que as coisas fluem e saiam com mais facilidade, né? Mas geralmente a gente trabalha assim, então com os freelancers, quando um não consegue, às vezes indica outra pessoa pra gente, ou nós também temos outros contatos,
mas funciona geralmente dessa forma. Okay. Tem, se vocês pudessem voltar no tempo, assim, teria alguma coisa que vocês teriam feito diferente nessa trajetória? Não ter separado lá atrás? A gente é muito importante, né? A gente sabe que é muito importante, é coisa que talvez não estava no nosso controle no momento, mas a gente sempre olha e fala, pô, a empresa com 10 anos é massa, mas uma empresa com 20 tem muito mais experiência, né? Então, não que a gente não teve experiência, mas eu acho que uma das coisas que se eu pudesse voltar atrás e tivesse no meu controle de mudar era não ter separado a dupla, continuado. Cara, acho que essa é a principal, realmente. Acho que de lá pra cá a gente fez muita coisa até individualmente, né? E acho que muita coisa que eu fiz, assim, acho que agregou muito para chegar aqui e me sentir hoje um pouco mais preparado para estar tocando o projeto dessa forma. Então, acho que provavelmente, acho que essa é a grande questão. Não ter separado a dupla, acho que era o que eu gostaria que não tivesse acontecido a separação da dupla. Ok, vamos de mais música? Bora, vamos lá. O que vamos tocar agora aí? Vamos fazer uma moda um pouquinho mais antiga? Olha, essas eu gosto. Um modão aí. Essa música aqui a gente cantou bastante ela esse ano e a gente tá fazendo um projeto novo aí que acho que ela vai estar dentro desse projeto, com certeza. Sei que você quer voltar. Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo. Preciso do teu olhar. Não tenha medo da sorte. Ela não vai castigar. Quem ama sempre perdoa. Por isso vou perdoar. O frio da madrugada já suou meu corpo nessa cidade. Quase fiquei louco. Saudade é fogo e vai queimando aos poucos o coração. Sozinho na madrugada já briguei com a sorte. Falei com meu Deus, por que não mande a morte? Sem esse amor nada mais importa. A vida perde a razão. Vocês já participaram de alguns festivais, né? De concursos. O que foi para vocês a participação? Antigamente tinha bastante dessas questões de festivais, né? A gente vê muitos nomes da música, da MPB principalmente hoje, que são muito conhecidos e tal, por conta dos festivais que aconteciam na época. Hoje a gente não se vê tanto esses festivais, vamos dizer assim, essas disputas, né, musicais, né? Vocês participaram de alguns festivais? Teve algum que vocês ganharam? Sim, foi na primeira formação, né, da dupla ali em 2012. A gente participou de um festival de talentos ali no Recanto do Pinhão. Tinha um festival que ele acontecia todos os anos, e antes desse ano eu participei com outro rapaz, mas não fiquei entre os primeiros, né? Eram 3 primeiros, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar tinha uma premiação, né? E aí em 2012 a gente participou, até era um show de talentos ali acho que era a rádio que proporcionava, transmitia na rádio também, né, num sábado de manhã, aquele evento, e a gente ficou o ano inteiro, não, a gente tem que participar. E a gente tirou um primeiro lugar até meio que inesperado lá, né? Porque a gente naquele tempo era voz e violão, né? Vamos lá, com nosso violãozinho.
E chegando lá tinha o pessoal que já participava com uma banda, o pessoal que já participava com um trio, com uma gaita. Então realmente tinha pessoas que agregavam muito a participação lá e tocaram. Até teve um pessoal que tocou com banda, que cantou a música que a gente ia cantar, né? E era permitido, mas daí a gente já naquele desespero, não, vamos ter que trocar a música, os caras cantaram ali, vamos tocar outra. E meu pai dizendo, ainda bem, porque ele não queria que a gente cantasse aquela que a gente ia cantar. E aí, no final das contas, a gente trocou de música e a gente ganhou o primeiro lugar no festival. Se não fosse a outra banda, vocês iam ganhar. Que não tivesse ganhado, né? E foi engraçado que aí anunciaram lá o terceiro lugar. Beleza, da gente, nós estávamos esperando vamos ser bem sinceros. Sim. Nós estávamos no terceiro, no segundo e primeiro. Segundo lugar para nós era motivo de sair soltando fogo lá. E foi engraçado, porque daí a hora que falaram pro terceiro lugar, nós esperando, não é nós, né? Daí o segundo, a hora que falaram o segundo, nós só íamos, falei, agora não deu. Nós já tava indo, né? Você tava virando as costas, aí, primeiro lugar, Igor e Thiago. Nós até sonhamos, né? Foi tá bem, certo isso. Bem surpreendente, mas foi uma experiência bem legal pra gente. Eu tenho o troféu até hoje lá em casa, lá guardadinho, lá na minha estante lá. E foi bem legal mesmo. Além desse festival que vocês ganharam, vocês já subiram em palcos, né, mais conhecidos, assim, né? Vocês comentaram a Festa do Pinhão, mas tiveram outras casas que vocês também tocaram já, né? Vocês tocaram ali na Shed, nessas... Quais outros locais, assim, que vocês tocaram, né, que marcou, vamos dizer assim, na carreira de vocês? Então, eu acho que Shed é marcante porque eu trabalhei na Shed como garçom. Então, quando eu saí da Shed, eu tive a oportunidade de fazer todo o material de trabalho da época do projeto que eu estava fazendo dentro da Shed. Então, que não era com a dupla, no caso, é só para o pessoal também poder pisar na Shed, fazer um show onde os maiores do Brasil cantam, então dá um gostinho do tipo assim, meu Deus, é diferente, cara, o Gustavo Lima cantou aqui semana passada, mesma coisa na Festa do Pinhão, quando a gente tava em cima do palco da Festa do Pinhão, nós só olhava e falava, mano, você tem noção que o Jorge Mateus vai estar amanhã aqui, cara, você tem noção que o Gustavo Lima vai tocar no mesmo lugar? Shed pra mim, Fields, antiga Fields, em Floripa pra mim, é porque eu viajei em vários projetos, né, além de cantor eu trabalhei como músico, de outros artistas, então teve algumas casas grandes, a gente abriu o Henrique e Juliano, a gente abriu alguns shows grandes antigamente, então é difícil eu listar mas eu acho que o mais importante ainda pra dupla, digo que a dupla e pra minha carreira foi a Festa do Pinhão. Por mais que não era um show nacional no dia, mas aquela emoção de criança, de a gente saber que é a festa da nossa cidade, é a festa que os artistas grandes vêm. Será que um dia a gente vai estar lá? E daí o dia que você está lá, você fica olhando e fala, cara, valeu a pena, deu tudo certo. Então, para mim, eu acho que Festa do Pinhão e Shed são dois palcos que, se eu pudesse colocar assim numa foto dentro de casa, eu colocaria. E tiveram algumas participações de vocês, assim, que vocês... eu vi que eu acho que vocês tocaram com Traia Véia, né? Isso, a gente fez a abertura. Vocês fizeram a abertura, né? Uhum. Tiveram outros momentos assim que vocês dividiram o palco com outras pessoas e que ficou também marcado, além dos palcos que a gente falou das festas, né? Uhum. Mas e outros artistas também? Acho que para a dupla em si, esse ano a gente ficou muito feliz em poder conquistar o espaço, né, de abrir o show do Murilo Huff, né, que teve aqui em março desse ano, no Centro Serra. E em maio o show do Traia Véia. Então a gente fez a abertura desses dois shows aqui na cidade e acho que, cara, foi uma experiência assim incrível que deu uma visibilidade enorme pra gente, que além de tudo a gente também teve a oportunidade de conhecer eles, né, tanto o Murilo Huff quanto o pessoal do Traia Véia ali. E a gente não chegou a cantar com eles no palco, dividir, né? Porque é algo que às vezes é um pouco mais burocrático, depende às vezes de você conseguir agendar antes, e o show ali acontece tudo tão rápido, você até para conhecer o pessoal geralmente tem pouco tempo, né? Corrido, né? Mas só de poder ficar do ladinho ali, assistir o show deles de perto, ver como é que funciona tudo aquilo ali na nossa frente, assim, né? E logo depois trocar uma ideia, a gente gravou o vídeo ali com eles, tudo mais, receberam a gente super bem, demais mesmo, assim. Então são experiências que pra gente como duplo acho que agregou demais.
eu em outro projeto já tinha feito abertura de shows nacionais, né, em 2023 e 2024, também tinha tocado na Festa do Pinhão, mas acho que com certeza os do ano de 2025 foram os que mais assim me marcaram, até porque também eram dois artistas que a gente escuta demais, que a gente gosta mais, Murilo Huff e Traia Véia, e com certeza marcou muito pelo fato de que dali para frente a gente conseguiu levar o projeto de uma forma totalmente diferente. As pessoas começaram a olhar um pouco mais pra gente e ver, olha, esses meninos são daqui de Lages, e ter assim, um pouco do reconhecimento do pessoal, de conseguir tocar em lugares que a gente não tinha tocado, porque o pessoal viu a gente tocando nesses shows, né? Então, olha, eu vi vocês lá na abertura do show do Murilo Huff e quero levar vocês para tal lugar. O que vocês fizeram aquele dia foi muito legal, assim, sabe? Então, acho que os shows que a gente fez, assim, os maiores, que foram esses dois que a gente fez esse ano, e o da Festa do Pinhão do ano passado, que a gente tocou, acho que são provavelmente os shows, assim, que mais me marcaram, assim, e que mais acho que trouxeram algo pra gente, seja de aprendizado, seja de algum fruto que a gente colheu por ter feito uma boa apresentação lá, e também na parte de fã mesmo, de você estar perto ali, de pessoas que você ouve, que você gosta de acompanhar e tudo mais. Acho que é um negócio assim que não tem preço. Você chegar e cantar no mesmo palco que artistas grandes vão cantar depois, ou que já cantaram, te dá uma sensação de, pô, eu consigo, eu posso mais, eu vou chegar lá. É a gasolina, né? A gasolina pro nosso projeto. Eu faço as palavras deles a minha, porque quando a gente recebeu o primeiro convite, abrir um show nacional, até onde a gente não tinha aberto, pô, é um negócio diferente, né? Você poder olhar e falar, pô, cara, você sabe, num dia desse vai ter muita gente te olhando, e às vezes acontece, você tá no barzinho e o pessoal não tá nem aí pra você, cara. E é normal, faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, mas aquele momento de você abrir o palco assim e ver que tem uma galera olhando pra você, aquilo ali marca, cara. Ele dá vontade de você fazer muito mais. Parece que você chega em casa com vontade de você fazer o dobro do que você já faz. Então eu também faço... Tudo favorece, né? Você vai cantar numa estrutura grande, então você consegue levar um show ainda mais preparado. Não que você não... a gente não prepara o show do barzinho, não. Mas é que cada palco, como eu falei antes, tem uma estrutura. Então, a partir do momento que você vai tocar num palco enorme, com uma estrutura de luz enorme, uma estrutura de telão enorme, você consegue levar mais recursos para que o teu show também perto do show do cantor a nível nacional não fique algo assim tão discrepante. Obviamente eles têm uma produção muito maior, eles têm recursos ainda maiores, mas você consegue levar algo que quem estava lá, acredito que assistiu e viu, tipo, uau, não sabia que esses meninos eram daqui de lá. Tanto é que foi o que a gente acho que mais ouviu, né? Não sabia que vocês eram daqui, que vocês cantavam aqui, tipo, porque às vezes você passa despercebido em alguns lugares, mas lá quando você consegue agregar um pouco mais, o pessoal vê que, olha, realmente tem algo aqui que é diferente, né? Bacana. E hoje, assim, qual seria o maior sonho musical de vocês? Seja em palco ou em artistas? Vocês têm hoje um sonho de, cara, eu gostaria muito de cantar com tal artista? Vocês têm um sonho assim de... Cara, acho que são muitos, na verdade, né? Fala um que eu falo um, então. Cara, artistas, então. Sobre artistas, eu não vou falar o que você vai falar, que eu já sei que você vai falar. Vamos falar aqui, então, acho que o cara da atualidade aí, Gustavo Lima. Acho que era, com certeza, um sonho de um dia dividir o palco com ele, sei lá, quem sabe, por que não sonhar em cantar uma música com ele ou gravar uma música com ele? Por que não sonhar, né? Então acho que o Gustavo Lima é um cara que ele inova muito, que o trabalho dele é sensacional, acho que todo mundo sabe disso. E sonho de carreira, com certeza um dos maiores sonhos é ser reconhecido com a nossa música, né? Nós temos músicas autorais, mas a nossa ideia é daqui para frente ter muito mais, produzir muito mais, para que um dia a gente seja reconhecido pelo que a gente produziu e pelo que a gente canta, né? Não só por música de outros ou por um trabalho cover que a gente tem que fazer, que a gente entende que tem que fazer nesse início, mas acho que os principais sonhos são esses, né? Alcançar os maiores palcos das maiores festas do Brasil, rodar o Brasil levando a nossa música, mas tudo isso começa aqui, começa de baixo, começa na cidade, na região, e se Deus quiser, um dia a gente consegue expandir. E aí? E eu é o Zezé, né? Zezé é que
sei lá, eu cresci ouvindo Zezé, hoje quando a gente fica mais velho, a gente consegue entender a parte artística do cara, viu que ele também trabalhou muito, 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 muito mesmo. O que passa lá no filme dele é só 1% do que realmente acontece, pra acontecer o que aconteceu na vida dele, né? Tipo, pô, hoje o cara, ele sai fora do Brasil, todo mundo sabe quem que é o cara. E através da música dele, né? Um cara que saiu lá do sítio, da família humilde, conseguiu revirar tudo isso. Questão de projeto, eu acho que hoje o DVD é algo que não é mais DVD, né? Hoje em dia ninguém te dá mais um CD pra você colocar num DVD ali, mas a gente ainda fala no DVD porque a gente vê os artistas maiores lançando DVD e a gente olha e fala, pô, um dia vai ser a gente, um dia vai ser a gente. Graças a Deus hoje a gente está trabalhando para isso. A gente vê o nosso projeto do DVD saindo já do papel, já não é mais só uma ideia, a gente já consegue parar, ouvir ele, saber mais ou menos como é que vai ser. Ser reconhecido pela música sim, mas eu acho que o primeiro passo ainda é o DVD, então tá quase sendo realizada essa parte do DVD e estamos batalhando bastante. Então é o DVD e o Zezé. E sai uma música do Gustavo Lima? Vamos fazer. Vamos lá. Vamos fazer uma música do Gustavo Lima. Pessoal, vamos fazer um corte dessa música agora e nos ajude aqui. Vamos marcar o Gustavo Lima nesse corte e vamos ver se a gente consegue fazer um encontro dele aqui. Gustavo Lima, se você estiver aqui na região, sei que você tem casa aqui no litoral, estiver passando por aqui, vai fazer um show, chama os meninos aí. Bora! Uma das músicas mais bonitas que o Gustavo Lima lançou, acho que na carreira toda dele. Só tem louça pra lavar, quem tem comida no prato, só paga IPVA, quem já conquistou um carro. Só passa a noite ouvindo choro, quem teve a bênção do filho. Só tem que acordar cedo, quem tem um emprego, seja pensou nisso. Começa a ver o copo meio cheio e não meio vazio. Olha pro retrovisor, tudo que cê já passou. Lembra quando cê ajoelhou pra pedir pelas coisas que hoje você reclamou. Olha pro retrovisor e começa a dar valor. Tem tanta gente com menos que tá agradecendo só porque acordou. Olha pro retrovisor. Boa! Vamos fazer isso chegar o Gustavo Lima, hein? Bora! Pessoal, vocês comentaram ali, vocês hoje administram a própria carreira, né? O que mudou quando vocês viraram donos do próprio negócio? Você trabalhou em você comentou, você trabalhou com uma empresa de esquadrias, é isso? Você sempre na música ou você teve um lado... Trabalhei com... Eu falo que eu sou um bombril, rapaz. 1001. Tudo bom. E o que mudou para vocês, assim, na hora que vocês se tornaram dono da carreira de vocês? Acho que o principal de tudo acho que a responsabilidade, né? Como a gente falou no começo ali, né? De você levar a música como uma empresa, como uma profissão, que a gente sabe que é algo que às vezes em muitos lugares é até banalizado, né? Porque tem pessoas que não dão valor, que acham que a música não é um trabalho, que é só quem está fazendo sucesso lá que realmente funciona como um trabalho, mas não. A gente entende que desde o início tem que ter esse trabalho, tem que ter esse foco, tem que ter essa gestão para que as coisas funcionem. Então acho que uma das coisas que mais mudou realmente foi isso, a cabeça, né, de você pensar que, olha, agora eu também dependo disso, mas acima de tudo a música tem que me dar um retorno para investir nela. Então não adianta só eu trabalhar ali da música e tirar um dinheiro da música e vou viver disso e acabou. Se você ama a música e quer viver da música, você precisa trabalhar, você precisa lançar músicas, lançar videoclipes, lançar um DVD, que é o nosso próximo passo, nosso próximo sonho, e para tudo isso você precisa de investimento. Então a gente sabe também o quanto aqui ainda é um pouco difícil essa questão do investimento, do ter um investidor, ter alguém que
que esteja junto. Então, o nosso trabalho, geralmente, 100% dele vem da renda do que a gente ganha em shows, que a gente distribui, planeja e faz com que essa renda retorne para o trabalho. A gente já gravou música com dinheiro de shows, com tudo que a gente arrecadou, com parceiros também. A gente tem muitos parceiros comerciais que nos apoiam, que a gente faz trabalhos de marketing para eles ali nas redes sociais, em troca de um apoio, seja um apoio financeiro, seja um apoio de um serviço que vai estar nos ajudando a gravar nosso material, que vai estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Então, acho que parte de tudo isso, a grande mudança, acho que é realmente a cabeça, de você começar a olhar com olhos para todas essas áreas, de que você precisa de pessoas, precisa de outros negócios, para que tudo isso seja sustentável e que você não viva da música só por viver, que você só toque ali, ganhe seu cachê, vá para casa e não consiga transformar aquilo em um trabalho que as pessoas vão ver fora daqui, né? Porque o nosso sonho é ser reconhecido através da música. E se a gente for fazer um trabalho onde a gente só cante, receba desculpa, o cachê e vai para casa e não faça nada com aquele dinheiro que direcione para a empresa música, para a empresa Igor e Thiago, não vai fazer muito sentido para a gente, porque não vai estar ajudando no nosso sonho e ao mesmo tempo não vai estar sendo sustentável. Né? É um pouco parecido que às vezes eu escuto, porque eu dou aula também, né? Você dá aula e trabalha, né? Um pouco, exatamente. Você só toca, você não trabalha? Exatamente. Acho que os outros perguntam, trabalha com mais o quê? Tá, mas você trabalha com o quê? É isso, eu acho que a partir do momento que você entende que isso é um negócio, a gente muda um pouco o nosso pensamento, porque eu sempre tive a visão, se você não investe no teu trabalho, você está fazendo freelance na tua própria empresa. Você não está investindo, você não tem nada planejado, só está tirando dinheiro dali. Então hoje a gente tenta olhar da forma mais profissional possível. Porque o grandão faz, nós vamos fazer também, porque se o grandão está fazendo, é porque alguma coisa está dando certo para ele lá. Né? Eu acho que nem tudo é aplicável. O que o vizinho faz, você faz, vai dar certo? Não. Mas se você começar a olhar pro cara que está dando certo e ver, mas ele faz dessa forma aqui e a forma que eu estou fazendo é diferente, vou tentar então, para ver se dá certo. É ter esse autocuidado, né? Saber que uma empresa ela precisa se autoalimentar, não você tirar do bolso para fazer a empresa acontecer. A empresa tem que ter o lucro dela e daí sim fazer a nossa parte. Eu já entrevistei outros artistas, músicos no Conversa de Dono. Teve Marquinhos Lima, né? Que ele até jogou no Inter de Lages e hoje trabalha, né, com a música. Ele é músico, compositor também. Teve o Ricardo Berga, né, mais voltado para o nativismo, né? E eu perguntei para eles assim da questão do empreender como música, né? Para vocês, quais são os maiores desafios hoje de empreender com a música, seja na nossa região, no Brasil? Cara, eu acho que assim um desafio bem grande que a gente encontra aqui acho que é a valorização, né? A valorização do trabalho do músico, do cantor em si, é algo que a gente vê como uma barreira bem grande por aqui. Por quê? Porque como a gente comentou até antes ali, né, sobre tamanho de equipe, né, para você entregar muitas vezes um show muito melhor, você precisa ter uma equipe junto. Mas muitos lugares acabam não valorizando isso. Então, tem cachês baixos, né? Então entra também a parte de que às vezes tem pessoas que trabalham de uma outra forma, da forma que é melhor para elas, mas que conseguem entregar um show com valor menor porque muitas vezes também não investem na carreira de forma que, pensando em um crescimento, em uma gravação de uma música, de um... Que é o normal, assim, a gente Exatamente. não porque existe vários tipos de empreendedores, né? Tem o cara que ele tá confortável da maneira que ele tá e talvez aquilo ali é o plano dele. Então, hoje o nosso plano ele é um pouco mais complicado de se aplicar na prática porque é a questão do investimento do que paga a gente. Né? É o que ele falou, às vezes o artista tem um show um pouco mais completo e consegue fazer um valor um pouco melhor para o dono da casa, e onde entra naquela questão de como é que a gente vai mostrar para ele que o nosso produto é esse, mas ele é um pouquinho mais caro, talvez, ou não, né?
Mas o que ele falou é a maior barreira nossa, que é o investimento. Principalmente para se tratando de começar a crescer a nível de região, né? Queremos sair mais, tocar mais fora. Então a gente precisa de que as casas abram as portas para a gente sair a rodar. Mas para a gente sair a rodar, a gente tem o custo de deslocamento, tem o custo, vai dar para fazer um bate-volta? Vai? Não, mas então a gente vai passar um final de semana inteiro lá, então temos que achar, sei lá, um hotel. Então tem deslocamento, tem alimentação, tem hotel, tem hospedagem. Então tudo isso também entra nos custos de show, porque a empresa Igor e Thiago precisa sair daqui para entregar os shows lá e para retornar com lucro, porque toda empresa precisa ter lucro. E acho que isso que é às vezes a grande barreira, porque as pessoas não olham pro músico, pro cantor, como a empresa dessa forma. Eles pensam, não, ele tem que vir aqui só ganhar aquele cachezinho ali para ele voltar para casa e beleza. E não, tudo gira em torno do trabalho que você faz. Uma coisa que a gente não falou, dos equipamentos. Como é caro equipamento de... Eu ia até comentar essa parte de equipamentos, né? Que eu vejo, por exemplo, nós ali no escritório, se a gente for mencionar hoje de investimento só no nosso canal do podcast, né, hoje a gente está no local mais... Né, porque é um episódio especial, mas a gente tem o nosso estúdio ali, acho que foi na média uns 20 mil reais de investimento para fazer um podcast, né? E certamente vocês têm, né? Eu até na hora que você pendurou o teu violão ali, eu lembrei de um violão, o senhor tem um violão que foi do irmão dele, que comprou na época, não existia, era só o orelhão, encomendou, ele vendeu um Fusca na época para comprar o violão. Hoje o violão, mais pela raridade do que pela marca em si, esse tempo até a gente estava brincando, pesquisando na internet, achamos lá no Mercado Livre, um cara vendendo lá, se não me engano, era 38 mil o violão. Né? Então vocês têm toda uma parte de estrutura, de equipamentos, né? Muitas vezes as pessoas, e eu vejo um pouco isso no nosso mercado também, né? Às vezes chega o cara lá e tá tudo bem, né? Mas chega um cara lá que, né, às vezes está com o celularzinho ali fazendo, né? E aí chega com toda uma estrutura de câmera, de drone, de equipamentos, né? Então tu tem um investimento, né? Então o cachê, ele, vamos dizer assim, automaticamente precisa ser proporcional. Tá aqui, né? E eu acho que um pouco essa barreira que a gente enfrenta não é nem a questão porque o cachê a gente vai receber, sabe? A gente tem a parte que é minha, a parte que é dele, a parte que é da dupla, porque tem que ter, né? É a parte da dupla. Só que o dono da casa, que é o cara que vai estar investindo em nós, não consegue ver às vezes, né? O cara quer um som bom, quer um show legal, quer tudo acontecendo como eu também quero. Quando eu contrato alguém, eu quero que as coisas fluam, né? Mas às vezes o cara compra uma coisa que é cara, mas pro dono da casa, não, tá tudo certo. É igual, tu muda lá às vezes um negócio de 15 mil reais, o dono da casa... tá igual, tá tudo certo. Então essa é uma das maiores barreiras. O valor, né, da gente ali como empresa mesmo. Acho que essa é a maior barreira, com certeza é a maior barreira. Como é que tá a questão de agenda aí? Nós estamos agora, né, chegando, né, virada de ano, agora é um momento onde a agenda de vocês fica mais apertada, né? Tanto que para gravar aqui o nosso episódio, vocês falaram, cara, tem que ser bem corrida aí, porque agora vem show um atrás do outro, né? Como é que está a questão de agenda, divulgação? Como é que estão os próximos shows aí a partir do dia 31 agora para frente? Como é que tá? Janeiro, fevereiro? Então, dezembro a gente provavelmente vai estar fechando o nosso último show no sábado, né? Sabadão. Dia 27. Aí dali pra frente a gente vai tirar uns diazinhos ali de férias, também somos filhos de Deus, né? E janeiro a gente já tem algumas datas assim, encaminhadas, a gente tem um casamento, a gente vai estar tocando em janeiro, tem mais 2 confraternizações de empresa, né, também. Ainda tem empresa fazendo confraternização em janeiro? Exatamente. De 2025. Já antecipado. Mas janeiro até costuma ser um mês um pouco mais baixo, assim, né, no volume de shows. Mas a gente já tem algumas coisas encaminhadas, a gente trabalha com vários tipos de eventos, então isso também facilita, né? Como eu falei, temos um casamento, então temos evento privado, fora o que provavelmente ainda vai aparecer de bares e casas de show aqui da cidade, que sempre a gente tem essa parceria. Então a gente só tem a agradecer, na verdade, pelo ano de 2025, né? Que teve uma crescente bem grande mesmo no nosso volume de shows, principalmente no modelo de show com banda, que em 2024, quando a gente recomeçou a dupla, que a gente estava trabalhando remoto ainda, né?
ele morava em Joaçaba e eu aqui, a gente tinha essa dificuldade que era ainda maior, que eu falei de logística e tudo mais. Por quê? Porque daí a gente tinha 2 custos, né? O meu e o dele, de deslocamento. Então, para você fazer com que as pessoas, os contratantes entendam tudo isso, foi um pouco mais complicado o ano de 2024 pra gente. Mas 2025 foi muito melhor nessa questão de agenda. A gente não fez ainda uma média exatamente de quantos shows deram no ano ali. A gente sempre faz um fechamentinho esse final do ano, provavelmente semana que vem a gente vai fazer. Mas foi um ano bem positivo, assim, bem legal, que a gente conseguiu construir bastante coisa, né? Alcançamos algumas metas que a gente tinha, até passamos, né? E é engraçado, a rede social é muito louca, né? Porque a gente imaginou a gente chegar num número, vamos terminar o ano com tantas pessoas seguindo o nosso projeto, tal. E graças ao nosso bom Deus, é o nosso trabalho também, né? Mas agradecer a Deus porque tem muita gente também que levanta cedo, vai lá, faz a coisa e não acontece às vezes. Então, agradecer a Deus porque a gente passou 3, 4 vezes mais a nossa meta. Né? A gente tinha a meta de chegar pelo menos a 10 mil seguidores no Instagram, porque a rede social também é algo que toma um tempo da nossa agenda, né? Quando a gente tem tempo livre que não está fazendo show ou ensaiando, a gente está focando em ou fazer conteúdo ou planejar conteúdo. E o Instagram foi um grande aliado para a gente esse ano. A gente planejava 10 mil seguidores, bater até final do ano, que a gente tinha fechado 2024 com acho que 5, né? 5. E agora a gente vai fechar 2025 com 46 mil seguidores, né? Então a gente fica feliz demais, né? Por ter esse reconhecimento, assim, por conseguir alcançar e ultrapassar a meta, né? Mas a gente também sabe que foi bastante corrido, bastante trabalhado e estamos trabalhando ainda, na verdade, né? Hoje de manhã ainda estava editando o vídeo que a gente tem pronto lá para a gente soltar nesse final de ano. Tem mais uns 4 ou 5 aí já preparadinho. Final de semana a gente grava de novo para deixar tudo alinhado e para os dias que a gente tiver de férias ter vídeo para postar. Então, o marketing faz muito parte da carreira musical hoje em dia e é um departamento, assim, vamos dizer assim, da nossa empresa que acho que a gente alimenta e trabalha bastante e que acho que junto com a música tá meio que, se não tá 50, tá 40 e 60% ali, né? Porque é muito importante a rede social hoje em dia. E vocês vivem muito da imagem de vocês, né? É muito importante com certeza. Essa parte aí, né? Para quem tá iniciando na música agora e tudo mais, sem romantizar, vamos dizer, essa questão, né? Tem algum conselho que vocês dariam para quem está querendo iniciar na música agora? Não se pare com 11 anos de idade. Cara, eu acho que como qualquer outra área, conhecimento. Busque conhecimento da melhor forma, que nem ter Bilu, né? Não, mas eu acho que Igor e Thiago, se a gente não tivesse esses 10 anos aí, e ele também nessa correria, talvez hoje a gente tá pedalando um pouco mais. Então é isso, o momento que você pode parar, não tô fazendo nada, então dá uma olhadinha no que você pode agregar na sua carreira, porque, cara, coisa ruim todo mundo vai passar, quem tá começando vai passar até mais do que quem já tá às vezes na correria, mas é aquilo, saber que é difícil, não, o não é teu melhor amigo, o não, ele tá de mão dada com você ali. É não desistir, saber que se alguém falar não, você transforma aquele não num sim. E se você não sabe sobre aquilo, cara, vasculha. Hoje a internet muda a vida de qualquer pessoa. Eu brinco muito que na pandemia teve muita gente que mudou 100% do que fazia. E literalmente teve gente que era uma coisa e começou a trabalhar com outra depois da pandemia. E às vezes já está anos-luz do que às vezes trabalhou 10 anos fazendo, sabe? Então, internet e conhecimento. Busque conhecimento, porque é o que vai fazer você talvez ter um pouco mais de notoriedade e chegar para o contratante ou para outro lugar e falar, não, mas é isso aqui, eu cobro isso e é isso aqui o meu valor. Porque... buscar ver também o que os outros grandes estão fazendo. Busque sempre ver, o que a gente falou, Gustavo Lima. O que o Gustavo Lima está fazendo? O Gustavo Lima está trabalhando assim, assim, assado. Obviamente, você não tem a estrutura dele, você não vai ter os recursos dele, mas tente fazer, baseado naquilo que ele está fazendo, algo que te dê algum retorno. Comece assim, busque o que os grandes estão fazendo e tente aplicar de alguma forma para você e principalmente não desistir, porque, como você falou dos nãos, é o mais comum, acho que é um mercado que tem muito disso. Então, busque sempre aprender um pouquinho de cada coisa, como a gente falou aqui sobre a gestão, que cada um faz isso, faz aquilo. Se a gente não soubesse produzir áudio, produzir vídeo,
a gente ia estar se batendo muito mais do que a gente tem se batido hoje. Então, assim, busque ir atrás, busque conhecimento. Se der para fazer do teu jeito, faça do seu jeito no começo. Depois você vai ter até mais conhecimento para... vou precisar gravar um videoclipe. Você vai ter o conhecimento para falar com o cara que vai gravar. Olha, mas eu queria que gravasse dessa forma. Para que também, de repente, você não pegue uma pessoa que só grave de qualquer forma e te entregue ali. Então, são exemplos básicos para que você tenha o mínimo de ideia do que você está fazendo e do que você precisa fazer dentro desse mercado que é a música, que é um mercado imenso e que, como a gente falou, tem várias categorias, várias divisões que você precisa saber o mínimo do mínimo para estar ali dentro, porque senão com certeza vai ser ainda mais difícil. Então acho que esse é o principal conceito. Eu vejo assim a música como um bolo. Eu brinco que é um bolo. Um bolo tem várias formas de você fazer aquele bolo, mas no final ele é um bolo, né? Então às vezes não fique se cobrando muito porque o vizinho tá fazendo aquilo ali, eu vou ter que fazer igual aquilo ali. Não, faz do teu jeito, procura fazer com dedicação. A dedicação é que faz você talvez errar e olhar de novo. Não, eu vou fazer de novo. Porque às vezes se você vai lá e erra e desiste, o cara que está do lado errando, ele olha, opa, mas ele errou daquela forma. Se eu fizer de outra forma, vai dar certo. Então, persistência, dedicação. Eu acho que a dedicação, ela é o primeiro passo para tudo. Porque se não fosse nós se dedicar por nós... Não ia ser o pai dele que vai olhar e vai falar, se você fizer assim, vai dar certo, né? Então... Eu acho que também uma coisinha que faltou é amor pela música. Se você não gosta da música, se você acha que eu vou entrar nisso aqui porque vai me dar uma fama, vai me dar um dinheiro, então nem entra aí que o negócio não vai ser pra você, não. Você, primeiro de tudo, você tem que gostar muito da música. Gostar muito mesmo, porque... respirar o negócio. Porque é um caminho, assim, complicado, como qualquer outro. Mas se você não tem amor por aquilo e vai só se aventurar, não vai dar certo. Bacana. Pessoal, nós vamos chegar para o nosso último bloco, que é o ping-pong de dono, onde eu venho aqui com algumas perguntas mais diretas, né? Vocês falam aí. Mas antes da gente iniciar o último bloco, vamos mais uma música? Pode ser? Essa música nós lançamos faz pouco tempo, né? Faz um mês e pouquinho, já chegou a 35 mil views no YouTube. Listas Emocionadas é o nome dela. Toda sexta se arruma, com maldade na mente. Hoje ninguém segura, essa menina é pra frente. Vive a vida noturna, sempre independente. Não tem compromisso, mas também não tá carente. Eu vou te dar um conselho, isso é ilusão. Depois tomo, não adianta pôr band-aid pra curar essa situação. Não se apega não, essa mulher bandida não tem coração. Toma cuidado, vai entrar pra lista dos emocionados. Não se apega não, essa mulher bandida não tem coração. Toma cuidado, vai entrar pra lista dos emocionados. Na arte do golpe ela é faixa preta e no médio estado. Na arte do golpe ela é faixa preta e no médio estado. Lista dos Emocionados. Cuidado para não entrar nela. Rapaz, Fica esperto aí. Se empolgar demais, vai. Vamos passar então para o nosso ping-pong de dono. Então vou fazer algumas diretas aqui, vocês me respondem com o que vem na cabeça aí, pode ser? Bora. Essa aqui eu acho que já foi respondido, mas vamos lá. Começa então o nosso ping-pong de dono. Um artista que inspira vocês. Vou com você agora. Zezé. Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano. Um palco dos sonhos. Barretão, sem dúvida. Uma música que define a história de vocês. Recomeço. O maior desafio da carreira. Empreender. Acho que o maior desafio é todo dia, na verdade. Todo dia vem um desafio maior e derruba o cara aí, mas a gente se levanta e vamos embora. Onde vocês querem estar daqui 5 anos? Vou repetir de novo, Barretão. Obrigado, Igor e Thiago, pela participação no nosso episódio especial.
Pessoal que chegou até aqui, não esquece também de curtir o nosso canal. Já vai lá, segue, vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, o Instagram dos meninos, o YouTube deles. Então acompanha o trabalho deles aqui. E vamos numa moda final aí pra gente encerrar o nosso episódio. A gente agradece aí pela oportunidade, tamo junto, até uma próxima se Deus quiser. Pessoal, fica ligado aí nas redes sociais, até uma próxima. Bora fazer? Puxa uma aí, diz aí. Vamos fazer briga feia? Vamos. Era só você ter pedido desculpas e você já saiu pra rua e beijou uma ou duas bocas. Posso estar fazendo mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito, que tá procurando se acalmar em um beijo alheio. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar, mas é que eu descobri que você tava me obrigando a terminar. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tinha uma discussão, mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tinha uma discussão, mas eu não tava terminando, não. Você confundiu seu coração, eu não tava terminando. História de sonho, persistência, reencontro e coragem. Igor e Thiago mostram que quando o propósito é verdadeiro, o tempo só prepara o melhor caminho. Obrigado, galera. Obrigado, Igor e Thiago. Valeu, valeu! A briga foi feia. Fechou. Eu boa, gurizada. Show de bola. Obrigado, Estendendo mais que... Obrigado, cara.